Nós já conversamos sobre as nomenclaturas e definições mais básicas sobre proteínas e aminoácidos, então agora é a hora da gente estudar um pouquinho mais sobre o teor proteico dos alimentos. Então, para isso, eu vou desenvolver um método com vocês, que é um método um pouquinho diferente do que é usado nos livros de nutrição. Como eu vou utilizar muitos alimentos, e alguns deles não estavam presentes nessa tabela, quando eu desenvolvi essa porcentagem que eu vou apresentar para vocês, eu utilizei a tabela do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E toda a explicação clara sobre esses cálculos todos foi feita no meu livro Alimentação Sem Carne Guia Prático. Então olha como é que a gente faz isso. Vou aqui para o papel. A gente vê que na tabela mostra para a gente que 100 gramas de aveia tem 389 calorias. A gente olha também, esse material diz que em 100 gramas tem 17 gramas de proteína. E a gente sabe que cada 1 grama de proteína tem 4 calorias. Então eu vou multiplicar esse valor por 4. Isso quer dizer que na aveia, nessa quantidade em 100 gramas, eu tenho dessas 389 calorias, 68 calorias como proteína. Então eu faço uma regra de 3 simples. Se 389 calorias equivale a 100% das calorias da aveia, 68 calorias equivale a X. Então a gente sabe que 17,4% das calorias da aveia equivalem à proteína. Ou seja, se a pessoa comer só aveia o dia inteiro, mas nenhum outro alimento, ingerir, por exemplo, as suas 2.000 calorias diárias, ela ingeriu 17,4% das calorias que ela precisa como proteína. Então, a pessoa conseguiu ultrapassar os 10% de proteína que ela precisa por dia só comendo aveia. Então eu fiz esse cálculo para grupos alimentares, que é o que eu quero mostrar isso para vocês agora. Então veja só, quando a gente avalia os cereais, em média, 13,3% das calorias deles são provenientes de proteínas, ou seja, ultrapassou 10%, que é o nosso limite mínimo, né? Então cereais integrais, arroz, milho, trigo, centeio, quinoa e todos esses grãos. Dos derivados dos cereais integrais, aí tem os flocos, as farinhas integrais, você vai ter cerca de 14,3% como proteína. Os cereais refinados, arroz branco, pão branco, macarrão branco, ficam com cerca de 10,34% como proteína, lembrando que é importante que fique acima de 10% sempre. As leguminosas, que são os feijões, elas vão ter em torno de 26,34% como proteína. Os derivados de soja, 35,2%. As oleaginosas, nozes, amêndoas, pistache, em torno de 10,9%. As sementes oleaginosas derivadas como a linhaça, a semente de abóbora, de girassol, vão ter em torno de 16,1%. Os legumes, cerca de 22%. E as verduras, cerca de 32%, quase 33%. E aqui vale um parênteses, porque alguém fala assim, mas não é possível que tenha tanta proteína na verdura. Não, é isso mesmo. Se você for fazer a conta, você vai ver que o percentual frente às calorias é alto. Só que, veja só, se você quiser ingerir 2.000 calorias comendo couve, você teria 33% de proteína nessa ingestão, aproximadamente. Só que você precisaria comer 6,5 kg de couve por dia, o que obviamente é impossível pelo volume que traz a couve ou a verdura. Mas, em termos de valor das calorias e proteínas, é esse percentual que equivale dentro da verdura. O que fica abaixo de 10% é apenas batatas, próximo de 5,9%, e as frutas, próximo de 6,8%. E além disso, é claro, o açúcar e o óleo, que não contém proteína, que são alimentos já processados pelo ser humano. Então veja que interessante, se a sua dieta precisa ter 10% de proteína pelo menos para você ter uma boa ingestão, você só não vai conseguir isso se a sua dieta for baseada em açúcar, em óleo, em fruta e batata. Porque todos os outros alimentos ultrapassam essa quantidade proteica, desde que você tenha uma ingestão adequada em termos de calorias. E não é à toa que os estudos todos mostram, como a gente viu anteriormente, que a porcentagem de proteínas da dieta vegetariana tende a ultrapassar inclusive 12% a 13% de forma geral. Então é muito seguro e muito fácil conseguir quantidade de proteína adequada numa dieta vegetariana.